Confira o aproveitamento dos clubes da Série A após a enchente no Rio Grande do Sul. Veja a lista, né? A temporada de 2024 é histórica para o Grêmio Internacional e Juventude por conta da chuva e enchente no Rio Grande do Sul. Os clubes tiveram uma pausa de aproximadamente um mês na rotina de jogos e treinamento, o que dificultou a competitividade nas competições nacionais e internacionais do calendário. Também vejo os relacionados do clube para o jogo contra a Bahia pelo Brasileirão. Este atraso físico custou a eliminações importantes. No caso do Grêmio, o time comandado pelo técnico Renato Portaluppi foi derrotado pelo Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil. A situação do Campeonato Brasileiro ainda não é confortável, né? E assim com seus rivais, Gaúcho briga contra o rebaixamento na competição, né? Entretanto, como foram os outros times, desde que os clubes gaúchos retornaram ao jogo, confira abaixo o comparativo e o aproveitamento dos 20 da Série A do Brasileirão. Vale lembrar que a data do início do levantamento é dia 28 de maio. Né? Aproveitamento dos times da Série A desde o retorno dos times gaúchos depois das enchentes. Né? Em primeiro, Fortaleza, 76,1% de aproveitamento, 21 jogos, 15 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Segundo lugar, Flamengo com 65% de aproveitamento, 20 jogos, 12 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Em terceiro lugar, Botafogo com 65% de aproveitamento, 21 jogos, 12 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Em quarto lugar, Palmeiras com 58,7% de aproveitamento, 21 jogos, 11 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Em quinto lugar, São Paulo com 57,1% de aproveitamento, 21 jogos, 10 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. Em sexto lugar, Cruzeiro com 53,7% de aproveitamento, 18 jogos, 9 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. Em sétimo lugar, o Atlético Paranaense com 50,8% de aproveitamento, 21 jogos, 9 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. Em oitavo lugar, o Bahia com 50,8% de aproveitamento, 19 jogos, 8 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Em nono lugar, o Atlético Mineiro com 48,3% de aproveitamento, 20 jogos, 7 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. Em décimo lugar, o Vasco, da Gama, com 48,1% de aproveitamento, 18 jogos, 7 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Em 11º lugar, o Juventude, com 46,9% de aproveitamento, 22 jogos, 8 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. Em 12º lugar, o Grêmio, com 45,8% de aproveitamento, com 24 jogos, 9 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. Em 13º lugar, Corinthians, com 39,6% de aproveitamento, 21 jogos, 5 vitórias, 10 empates e 6 derrotas. Em 14º lugar, o Internacional, com 39,3% de aproveitamento, 22 jogos, 6 vitórias, 8 empates e 8 derrotas. Em 15º lugar, o Vitória, com 39,2% de aproveitamento, 17 jogos, 6 vitórias, 2 empates e 9 derrotas. Em 16º lugar, o RB Bragantino, com 36,5% de aproveitamento, 21 jogos, 6 vitórias e 5 empates, 10 derrotas. Em 17º lugar, o Criciúma, com 37% de aproveitamento, 18 jogos, 5 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Em 18º lugar, o Cuiabá, com 36,6% de aproveitamento, com 20 jogos, 5 vitórias e 7 empates e 8 derrotas. Em 19º lugar, o Fluminense, com 33,3% de aproveitamento, 20 jogos, 5 vitórias, 5 empates e 10 derrotas. Em 20º lugar, o Atlético Goianiense, com 23,3% de aproveitamento, 20 jogos, 3 vitórias, 5 empates e 12 derrotas. Neste levantamento, o Grêmio tem a 11ª melhor campanha, com 47,8% de aproveitamento. Vale lembrar que o Tricolor foi eliminado da Copa do Brasil sem ser derrotado, já que perdeu na disputa de pênalti após 2 empates. O Grêmio estabeleceu recuperação após a volta aos jogos após as enchentes. Dentre todos os times da Série A do Campeonato Brasileiro, as únicas equipes que se seguem viva em todas as competições da temporada são o Atlético Paranaense, a Botafogo, Flamengo, Corinthians e o Atlético Mineiro. E aí, o que vocês acharam desse levantamento, dos gremistas, confira os aproveitamentos dos clubes da Série A após as enchentes do Rio Grande do Sul, veja a lista, E aí, você viu
Chegou até o final.